Muito bem, amigos, nessa manhã aqui, a gente já fez tudo o que tinha que fazer na programação. Vamos estudar a palavra de Deus nesse dia. E hoje o assunto é algo assim atual, e acho que é de importância para todos nós sabermos esse tema. Todos nós temos escutado com respeito daquelas frases, daquelas citas, aquelas escritos de Ellen White, que ela fala com que a gente deve sair das cidades e sair delas rapidamente. E hoje nós temos ouvido, e os nossos colegas aqui, dos distritos aqui de Itabuna, do Distrito Central, Distrito de Mangabinha, Distrito de Bairro Fátima, deixa eu procurar aqui mais, porque eu quero cumprimentar a maior quantidade de pessoas que está conosco aqui, Distrito de Califórnia, Jardim Primavera, São Caetano, e algum mais aí que eu ainda não tenho aqui o nome, que eu não estou lembrado nesse momento. Temos falado nessa semana aqui no PGP nosso de quão importante seria esse assunto e bom, queria compartilhar com vocês aqui, por isso que nós estamos, essa live hoje é especial para toda aqui a cidade, para nós também, e é um privilégio grande aí. Agradeço fortemente os meus colegas aqui da cidade por nos permitir, compartilhar esse tema com todos os nossos irmãos aqui. A gente é recém-chegado, para quem não nos conhece, minha esposa, o nome dela é Melina, eu sou Néstor, a gente é do Uruguai e chegamos ano passado aqui na ABS e estamos muito contentes de ser muito bem recebidos pelo povo baiano. Na verdade foi um recebimento muito grato e a gente está muito feliz aqui. Sim. E nesses dias nós temos ouvido muitos discursos e debates com respeito a esse assunto aqui, e gente que até está de um jeito forte, de alarme, falando pro pessoal: é hora de sair da cidade, e agora, tem que ir embora daqui, isso aqui é assim, temos que seguir o conselho. Mas muitas vezes essas falas têm criado um certo distanciamento nos cristãos. E sabe, todo assunto que tem relacionamento com a forma na qual Deus guia o seu povo, ele nunca deve gerar divisão. Isso nós devemos entender. Se tem um assunto que está gerando divisão, é porque ele está sendo mal encarado. E nós temos que olhar de novo e revisar e refletir para ver como essa mensagem pode ser atual na nossa vida, mas do que jeito a gente deve entender. Então, nesse próximo tempo que a gente vai passar aqui, espero que o mais breve possível, quero compartilhar com vocês uma investigação pessoal, uma pesquisa pessoal, com respeito a esse tema, que era uma grande dúvida para mim também. E quando eu recebi essa proposta de pregação de um pastor de outro país, eu fiquei assim muito comovido e preocupado: como é que eu vou passar isso aqui? E agradeço às pessoas que estiveram orando muito por essa pregação de hoje, e espero que seja de bênção. O processo que eu fiz para chegar nessas conclusões é simples, está ao alcance de todos vocês. Simplesmente colocar nas pesquisas de páginas que tem sobre Ellen White na net, colocar a frase ali: sair das cidades. E fiquei muito assim, interessado ao ver a quantidade de citas que apareciam ali. Mais ou menos umas 60, 70, menos de 100 falas sobre essa ideia de sair das cidades. E aí eu fiquei com a ideia: só 60? E aí comecei a pesquisar outros assuntos: salvação, Cristo, cruz. E elas aparecem mais de 1.000, mais de 3.000, mais de 4.000, mais de 5.000 vezes nos textos de Ellen White. Então, isso que fala que o assunto de sair das cidades para Ellen White não é um assunto tão importante quanto a salvação sua e minha. Não é tão importante como nós fixar nossos olhos em Jesus. E o outro ponto de pesquisa muito importante é a Bíblia. E vamos começar por aí.
E qual é o texto que a gente vai olhar? É Mateus 24, esse texto que é claramente uma forma especial, dupla, em que Mateus aqui coloca a fala de Jesus nesse Mateus 24. Jesus falando especificamente sobre a destruição de Jerusalém, mas ao mesmo tempo falando do fim do mundo. É um verso muito assim, tipo assim, aquela mistura bíblica nesse assunto, que ele vai se misturando. Um pouquinho fala de Jerusalém, um pouquinho fala do fim do mundo, mas ele tudo vai na mesma linha, vai no mesmo traço. E vamos ler aqui os versos 15 ao 22. Capítulo 24 de Mateus 15 ao 22. E aqui fala o seguinte: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa, quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Olha aqui, Jesus falando da destruição de Jerusalém, mas ao mesmo tempo ele vai lá e joga essa mesma ideia de fugir das cidades quando essa sacrilégio terrível chegue, com a grande tribulação do final dos tempos, aquela profética que ainda não aconteceu e nós estamos esperando. Que importante nós entendermos isso aqui do jeito errado. A Bíblia fala de uma saída das cidades. Qual é a que a Bíblia nos ensina? Quando chegue aquela fala do sacrilégio terrível. Sacrilégio terrível. Qual é o sacrilégio terrível? Qual é essa grande perseguição? Bom, para isso, Ellen White tem nos ajudado muito. E ela tem explicado para nós que a grande tribulação, como nos dias de Jacó, é uma que vai vir lá no final. E que esse sacrilégio terrível é aquele decreto dominical que em algum momento vai acontecer na terra. E que isso vai ser o sinal da abominação terrível, que pisoteia o lugar santo, que pisoteia o contínuo, que fala ali no texto de Daniel. O contínuo não é somente o sacrifício que se fazia no santuário, senão o contínuo é a lei contínua de Deus, que ela é eterna e é para sempre. E essa lei, essa fala, ela vai ser pisoteada por um decreto que vai vir no final, mudando os tempos e a lei de Deus. E esse estudo que eu fiz aqui não pretende analisar todas as citações de Ellen White, mas a maioria delas. Eu queria colocar aqui para o pessoal que está no Facebook aqui as citas que a gente vai ler com da parte breve, né? O pessoal do Instagram, eu penso que vocês acompanhem somente no ouvido, porque não tenho como passar para vocês nesse momento aqui, senão vai ficar muito travada a pregação. Então aqui, a primeira citação é do manuscrito 148 do ano 1905. Fala assim: algumas pessoas têm desejado saber por que nosso escritório de publicações se deve mudar de Auckland para Mountain View. Deus está rogando ao seu povo que abandone as cidades. E aqui eu deixei ela em vermelho para destacar. Não devem os jovens estar ligados, não devem os jovens que estão ligados às nossas instituições ficar expostos às tentações e à corrupção que campeiam nas grandes cidades. Mountain View parece ser um local favorável para a tipografia. Ellen White tem certas preocupações com o assunto da vida na cidade. E uma delas está aqui. Os nossos jovens ficam expostos a tentações e corrupções. Vamos avançar, vamos para outra. Mensagens escolhidas. Conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo sair das cidades. Durante anos, temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades. Olha aqui. Devem o quê? Fazer planos. E quando você faz planos, esse ato de fazer planos é algo que se move no tempo. Não é uma ação de loucura
Ah, vamos sair? Pega as coisas e sai. Não. Devem fazer planos, planejar. A gente vai ver por que deve planejar. Conforme diante dele se abre o caminho para fazê-lo aqui. Deus vai abrindo um caminho para você sair. Se é que você tem essa intenção e entende que deve fazer. Muitos terão de trabalhar com empenho para ajudar a abrir o caminho. Mas olha aqui. Mas até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer o trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Ellen White está preocupada por nosso estilo de vida nas cidades? Está. E ela quer que a gente faça planos para sair? Porque a vida é diferente. A gente não fica tão exposto a tentações e corrupções, mas tudo tem que ser planejado. E é importante que essa pressa por sair, ela não deve ser louca não. A gente deve aproveitar o tempo nas cidades para pregar. É outro dos assuntos que Ellen White, ela toma muito interesse e até quase no mesmo nível que sair das cidades, ela tem o interesse de pregar nas cidades. E ela foi uma das principais pessoas que incentivou a pregação nas grandes metrópoles como Nova York. Pregue naquelas cidades. Milhares e milhares de pessoas estão se perdendo dia a dia. É a fala dela. Vamos com outra cita, eventos finais. Para fora das cidades é a minha mensagem nesse tempo. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Uma olhada a São Francisco do modo como é hoje falaria a vossa inteligência mostrando-vos a necessidade de sair das cidades. Olha aqui. Essa cita aqui muitas vezes ela é colocada como sai agora, para fora das cidades. Dê uma olhada ao São Francisco de hoje. Qual hoje? O 2020 ou o 1860, 70 e 80 quando Ellen White escreveu? É aquele São Francisco do 1800. Aquela metrópole que estava se formando e que ela estava começando a ser um perigo para todos os crentes. E que Ellen White fala, não vão para a cidade. Mas esse assunto de não ir para a cidade é como uma preocupação de uma mãe para os seus filhos falando, não vá, não mexe aí que você vai se queimar, siga morando no campo feliz. Não se apaixone com as coisas do mundo, com aquela sensação de morar numa cidade com muita gente, com novidades, com modernidade, com tecnologia. Não pense que isso é o tudo, não pense que isso é o futuro do mundo. Isso vai trazer muitos e muitos problemas. A gente vai ver agora alguns desses problemas. E por último, uma das citas que também fala da saída das cidades, mais específica, igual que Mateus 24, é essa. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos, que falou Jesus em Mateus 24, era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim o arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. E é interessante notar outra coisa, que ainda essa saída profética, escatológica, lá no final, ela é feita em forma de processo. Ela é feita de um modo progressivo, das mais grandes às mais pequenas, pouco a pouco. Então, como é que nós podemos entender e falar muitas vezes que é hoje uma saída louca, sai agora, é o tempo, vai embora, quando já faltaria pouco tempo para a vinda de Jesus, é feita do modo lento, transitório e de processo. Nós precisamos refletir para entender claramente essas citações de Ellen White. Nós precisamos ver o contexto, avaliar e não nos enlouquecer. Mas aqui eu quero mostrar para vocês a situação do mundo. Duas gráficas só. Você vai ver aqui. Vocês, desculpa, não vão poder ver. Mas é uma gráfica aqui sobre o crescimento populacional da cidade de Chicago, Estados Unidos. E ela começa no 1800 e vai até 2010. Até 1840, Chicago tinha 40 mil habitantes.
Para 1900 ele tinha 1.700.000. O que quer dizer? Que a migração rural, o êxodo rural do campo para a cidade nesses 60 anos foi uma loucura. E foi a mesma época que Ellen White falava: não vá para a cidade, saia da cidade, lá vão ter perigos na cidade. Nossos jovens vão receber tentações e corrupções na cidade. A saúde de vocês vai ser prejudicada na cidade, não vá. Mas qual é a época, quais são os anos desse sentido enfático de Ellen White para não ir para a cidade? 1840 a 1900, onde a população faz uma migração, faz um êxodo muito grande, não só em Chicago, mas em todo o mundo. Vou mostrar para você a outra gráfica aqui. França, Grã-Bretanha e Alemanha. Em 1850, a maioria da França era a população rural, a maioria da Grã-Bretanha era rural, a Alemanha era rural. Para 1910, 40% da população que morava na França já vivia nas cidades. 60% já morava nas cidades. Na Grã-Bretanha, 90% já morava nas cidades. E na Alemanha, 70% já morava na cidade. Em 60 anos, mudou a estrutura social e as pessoas começaram a preferir viver na cidade e não no campo. Isso por quê? Porque o assunto da Revolução Industrial, ela foi um assunto muito forte. E antes de continuar com esse assunto da Revolução Industrial e chegar ali, eu queria comentar para vocês duas coisas. As citas de Ellen White, nós podemos agrupar elas em dois grandes pontos. Quais são esses dois grandes pontos? Quais esses dois grandes grupos que nós podemos ali agrupar essas citas? A primeira, no marco ideal. O marco ideal é aquele que Deus desejou para o seu povo, que ele vivesse onde morasse. O marco ideal para nós e para sempre foi para Deus é viver num lugar com natureza, com a possibilidade de estar mais em contato natural, com a alimentação mais saudável. Esse foi sempre o interesse de Deus. Esse é o marco ideal aonde nós devemos almejar chegar. Mas o que aconteceu com o mundo? O mundo girou, invertiu. E hoje a principal fonte de renda de todo mundo está na cidade. E quase todos nós vivemos na cidade. E depois, a segundo grupo de citas é o marco profético, que ele tem a ver com um sinal limite, um sinal urgente, um sinal de ordem e mandato, que nós devemos seguir e pegar quando saia a lei dominical. O primeiro é o marco ideal, é o marco onde a gente deve querer chegar. E isso aqui tem a ver com um pouco com o que a lição falava. Cultura e Bíblia. Cultura e o que Deus quer. Cultura hoje traspassou isso. Deus também acompanha a cultura. Mas ele segue insistindo para nós. Se vocês conseguirem viver num lugar mais longe, evitar as grandes cidades para viver, tente fazer isso porque você vai ter melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida, que é o que Deus quer para nós. Mais anos de vida, melhor alimentação, melhor saúde, a proteção dos cuidados da violência, da corrupção, da pornografia, dos problemas aqui que tem na cidade, que tanta maldade existe, que nós todo o tempo estamos sendo como bombardeados. Nós precisamos entender essa ideia de Deus, que é um conselho, que é uma ideia para nós, se está no nosso alcance, fazer. Tem várias citações de Ellen White que ela fala: se está no possível, saia, planeje, veja se é possível fazer isso. Mas você pode dizer: pastor, eu quero ir embora das cidades. Sem problema. Agora você deve continuar com alguns conselhos da Ellen White também. E os conselhos que você deve pensar e ver é o seguinte: o primeiro dele, a eleição do lugar. Qual é o lugar que você vai morar no campo? Qual lugar? E o primeiro que a gente deve pensar é: a que distância da cidade vai morar? E muitos pensam
muitos de nós pensamos por morar na cidade de sempre, que 5, 6 quilômetros já alcança, já basta, já deu. Aí a gente vai conseguir morar no campo. Isso não é campo. Isso é um limite muito perto que em poucos anos a cidade vai chegar lá e você vai estar morando de novo na cidade. Então temos que ver uma distância adequada que permita você viver, trabalhar na cidade e pregar na cidade. Não devemos esquecer esse ponto da pregação. Qual é o melhor lugar? Que tipo de terra você vai escolher? Uma terra que produza. Vai ter água no seu lugar? Não vai ter água? Todas essas questões têm que estar no assunto. Conhecimento do trabalho no campo. E a primeira pergunta que é: eu e você sabemos plantar? Sabemos semear? Sabemos qual lua é melhor? Que estação é melhor para colher e plantar alguma verdura, alguma fruta? Nós conhecemos os perigos do campo? O que a gente faz se a gente está lá no meio do campo, vivendo e a gente se machuca? Corta um dedo. No trabalho com uma pá, com uma enxada, com o que for, machado, corta um dedo. O que você faz? Tem os conhecimentos básicos. Trabalhar no campo e viver no campo não é tarefa fácil. Isso não quero dizer para desanimar, senão quero fazer para que a gente possa pensar e refletir nesse assunto. Não é tirar semente no meio da grama e que dali vai sair uma bonita e preciosa planta de tomate. Não é assim. Você precisa preparar a terra. Você precisa semear, colocar o adubo. Você precisa também que a terra seja colocada do jeito que tem que ser. Colocar os tutores. Colocar todas aquelas coisas que fazem que aquela plantinha possa chegar ao seu melhor desenvolvimento. Isso é importante termos em conta na nossa vida. E o terceiro grande ponto: a sua família está preparada para a mudança? Pense neles. Não porque alguém chegou para você de forma enfática e alarmista: vai para o campo, que você se convencer com isso, você deve pegar sua família da mãe e vamos embora. Não é assim não. Pense neles. Por que pense neles? Porque uma saída sem planificação, sem conversar, sem tomar decisão em conjunto, pode fazer que a sua família ela possa ficar enferma. Como enferma? Como enferma, pastor? Como é que pode? Vai para o campo, ter liberdade e tudo. Irmão, se você viveu toda a sua vida na cidade e vai para o campo, sem saber o que fazer, sem entender o que você está fazendo lá, a depressão e as enfermidades mentais chegam na sua vida. Seus filhos, acostumados com o contato dos seus amigos, com o contato da tecnologia rápida, internet rápida, que de repente vai para o campo, lá nem tem sinal. Pense como ele vai se sentir. Você vai estar fazendo um bem ou mal para sua família. Então a recomendação de Ellen White é fazer tudo isso aqui num processo. Como? Consegue um lugarzinho lá, se você quiser, no campo. Vai um fim de semana lá, vai um dia na semana, leva a família. Vamos lá passar no campo, vamos conhecer. Hoje vamos aprender a trabalhar a terra, amanhã vamos aprender a semear, vamos aprender a colher tal fruta, fazer a poda, a fazer, não sei, uma casa especial, fazer um lugar de o que você achar, mas tudo aos poucos, pensando, raciocinando, refletindo, processo, não loucura, não alarmismo. E esse alarmismo vem por causa de que muitas pessoas entendem mal algumas coisas e falam coisas que não têm. E nós temos que ter cuidado, porque Ellen White, naquelas citas que ela fala, saiam agora, é o momento de sair da cidade, então ela estava falando porque aquela revolução industrial tinha chegado para acabar com a vida das pessoas, fazer um dano terrível. Se você ler um pouco de história e procura a Revolução Industrial, você vai ver como as pessoas sofriam quando foram para a cidade trabalhar naqueles lugares de grandes indústrias e supostamente grandes avanços tecnológicos. As pessoas sofriam porque grandes horas de trabalho, muitas,
Muitas horas de trabalho. Um trabalho que na verdade esse trabalho ele era insalubre, totalmente sem saúde, fechado, sem ar. Muitas horas de pé, chegavam cansados em sua casa, ganhavam pouco dinheiro. A morada deles, a casa deles era muito pobre, muito humilde, a alimentação deles também, por causa que eles não tinham muito dinheiro. O pai e a mãe tinham que sair e trabalhar. Os filhos, em vez de ficar no controle dos pais com a educação, ficavam no controle da rua. E o mal pegava aqueles filhos e ensinava eles a fazer o que queriam. O trabalho infantil desde pequeno fazia que os meninos também fossem para aquelas fábricas trabalhar. Os bares, o álcool, a violência, as máfias que começaram a se organizar, as greves. E quero me deter aqui nesse ponto das greves e as associações de trabalhadores. Deus fala enfaticamente, Deus proíbe que nós, como filhos dele, façamos parte daqueles grupos e associações de trabalhadores, dos sindicatos. Não podemos ser parte disso, porque é ali, a irmã White fala, é ali onde o diabo com seus anjos, eles alvoroçam ali a multitude, trabalham fortemente na mente das pessoas para fazer maldades, para fazer danos. E se vocês olham aquela história da Revolução Industrial, vão ver quanto mal as greves e os sindicatos fizeram naquelas pessoas. Mortes, violência, assassinatos. Tudo isso por causa da violência. Então agora a gente pode entender claramente porque Ellen White falava: não vá para a cidade, não vá, filho meu. Tipo uma mãe ela falava, uma avó falando para os seus filhos ali: não vá para a cidade, meu filho, não vá, é perigoso. Você vai passar mal lá, fique no campo. Não faça o êxodo. Mas lamentavelmente a cultura empurrou todo mundo para a cidade. E hoje nós temos que estar pensando no inverso. Fazer o processo inverso, tentar sair de novo. Mas planejadamente. E se você não pode sair, o que a gente faz? Bom, ela também coloca ali nas suas falas que a igreja deve providenciar para os filhos dos cristãos escolas onde eles possam ter o ensinamento de Deus e os valores de Deus. Onde o cristianismo possa ali ser visto. E é o que a igreja tem feito escolas, universidades, colégios, sanatórios, para que mesmo nesse mundo cruel da cidade, tenhamos ali focos de esperança, de pregação. Não esquecer que as pessoas que estão à nossa volta precisam saber de Jesus. A situação demográfica tem se invertido e a maioria de nós vivemos na cidade, a maioria no mundo, e hoje devemos pensar como sair. Pensar no ideal de Deus para nós na vida silvestre, mas ele deve ser realizado, como diz Ellen White, sem gerar perdas e empobrecimentos. Eu falava com um pastor amigo nessa semana e ele me falou: eu tive uma família no meu distrito, lá pelos anos 90, que eles ficaram empolgados com esse assunto de sair da cidade. Venderam tudo que tinha na cidade e foram para o campo. Empobreceram, passaram fome, se enfermaram, psicológica e fisicamente. Adoeceram, psicológica e espiritualmente. E hoje já não estão mais nos caminhos de Deus. A pergunta é: esse fanatismo que muitos pregam, chegou a hora, eu ouvi que lá um amigo do meu amigo, aquele amigo que trabalha limpando a Casa Branca lá do presidente Trump, ouviu que ele no domingo que vem vai assinar o decreto dominical. Gente, por favor, precisamos ter certeza do que a gente repete. Reflita aí. Que justificativo tem? Que base você tem para repetir esse assunto? Pregador que está falando isso, por favor, pare. Isso não é de Deus. Deus deixou claro aqui: saia em processo. O marco ideal para nós é viver onde? No campo. Sim, hoje estamos vindo na cidade. O que vamos fazer? Vamos tentar ir alcançar o ideal de Deus. Como? Num processo. Quando chegar o marco profético de Deus de Mateus 24,
que devemos fazer? Sair de que jeito? Em processo. Das cidades grandes para as mais pequenas, para as aldeias e no fim, no campo. Mateus 24, verso 4, nos diz o seguinte: Jesus respondeu: cuidado, ninguém os engane. Para isso temos a palavra de Deus. Chegará esse momento profético, no momento que a gente está esperando para sair de vez dessa cidade, mas é perto da vinda de Jesus. Esse vai ser o mandato, e aí você não vai poder escolher se ficar ou ir para o ideal de Deus. Aqui é sair de verdade, porque chegou o momento profético. Quando é, pastor? Quando é que vai acontecer isso? Irmão, não sei. E nós devemos compreender e saber que a palavra de Deus, ela não dá o tempo claro desse momento. E eu preciso compreender para o meu interior que por mais que eu leia a Bíblia, por mais que eu me relacione intimamente com Deus, eu não sou Deus para saber o tempo profético dele. Eu não sou Deus para falar, vai acontecer daqui a pouco, sai agora. Esse assunto dos tempos só compete a Deus, Senhor, dominador dos tempos, da história e das profecias. Não se engane, espere tocar o sino verdadeiro. Quando chegar o decreto dominical em todo o país dos Estados Unidos, você saberá que a abominação assoladora, ou melhor falando aqui, como diz o verso, o sacrilégio terrível chegou. Necessita para que esse momento, mesmo sendo crítico, ele seja o menos doloroso para a nossa vida. Quero lhe pedir para que a gente possa fazer uma oração, para que Deus toque o nosso coração e a gente possa aceitar o que Deus fala, para que nós tenhamos paz e segurança nesse momento. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, nosso Deus, pelo seu cuidado, pelo seu amor e seu carinho. Queremos lhe pedir que isso que a gente falou hoje possa ser estudado novamente pelos irmãos que têm ouvido aqui. Que eles não fiquem só com a minha fala, que eles pesquisem e possam ver que isso aqui que eu tenho falado é a realidade dessa interpretação desses textos de Ellen White. Uma fala especial para a sua época, para os seus amigos e conhecidos. Não vá para a cidade. E outra fala diferente, que é profética, e ainda sem tempo, porque a gente não sabe quando serão essas coisas. Nós estamos esperando que brevemente esse decreto final chegue, para que nós saibamos que é hora de deixar esses lugares grandes para ir para os mais pequenos e os mais pequenos, porque a hora da vinda de Jesus chegou e queremos ver isso em nós. Senhor, nos ajude para que a gente não brinque a ser Deus, e sim a gente possa ser filhos de Deus, pessoas que seguem o comando do Senhor na nossa vida. Pai, abençoe tudo que a gente tem e tudo que a gente é, e nos guie e nos guarde em todo momento. Em nome de Jesus. Amém.